Fala família, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Sinésio David, sou de São Tomé e Príncipe, um país da África, e atualmente estou morando no Brasil há quase 5 anos. E eu vou te apresentar também um amigo meu. Então, pessoal, eu sou o Evgeny, sou também santomense e sou estudante na Romênia. Atualmente vim para o Brasil para um intercâmbio estudantil. Estou aqui há apenas uma semana. Exatamente, e nesse vídeo nós vamos contar para vocês 5 coisas que nos surpreenderam como estrangeiro aqui no Brasil. Acompanhe nosso vídeo. Evgeny, uma das coisas que mais me surpreenderam assim que eu cheguei aqui no Brasil, né, em 2019, é a comida. Cara, eu lembro muito bem que foi muito difícil para eu me adaptar aqui. Arroz e feijão todos os dias. Todos os dias. Foi demais para eu me adaptar. Eu lembro que inicialmente eu até peidava muito, porque eu peidava muito porque comia feijão todos os dias. E cara, eu lembro, até foi muito difícil para eu me acostumar. Arroz e feijão, com certeza, foi uma das coisas mais surpreendentes para mim. É isso, Sinésio. E já queria entrar na primeira coisa que me surpreendeu bastante no Brasil, foi assim o clima, porque o clima aqui é bem semelhante ao clima de São Tomé. Sim, muito. Isso, porque nós chamamos de clima tropical, isso, porque não é muito quente, nem muito frio. Mas a diferença é que aqui, quando é quente, o ar ou o ambiente fica meio seco. Falando do clima, por exemplo, em Romênia, porque também sou estudante na Romênia, lá já é muito quente. Quando é quente, é muito quente. E quando é frio, é muito frio. E na cidade onde eu morava, chegava menos 10 graus. E é muito frio. Quando ia para os 40 graus, por exemplo, o clima era seco e nós quase que tínhamos dificuldades de respirar. Quando eu vejo o Evgeny a falar, eu lembro como que é o português de São Tomé. E assim que ele chegou, eu até comecei a ver o quanto e como que eu falava. Agora ele é como se fosse espelho para mim de como que eu falava quando eu cheguei aqui no Brasil. Uma das coisas que eu lembrei é o R, a forma como eu falava o R, como nós falávamos o R. Aqui no Brasil, uma das coisas que eu aprendi a pronunciar o R de forma correta, digamos, eu posso dizer assim. Por quê? Por exemplo, Brasil, mas a pronúncia certa é Brasil. Mas lá em Santo Tomé a gente fala Brasil. Outro exemplo é a palavra carro e carro. Lá em Santo Tomé não tem diferença no carro e carro. Tanto para carro de meio de transporte, quanto carro de barato, tem a mesma pronúncia. A gente fala, ele tem um carro. Isso. E ele tem algo muito caro, ou seja, não tem diferença na pronúncia do R, é muito diferente esse R. Isso. Quando eu vejo ele a falar, eu lembro muito bem como que... porque, de certa forma, eu já tenho um pouco mais de tempo aqui no Brasil e muita coisa eu desaprendi, eu deixei de pronunciar e eu comecei a aprender a pegar um pouquinho a forma dos brasileiros de falar, eu posso dizer assim. E também, só para fazer menção, não estamos a tentar dizer que a forma que nós dizemos em São Tomé era a forma errada. Sim. Ou a forma mais correta. Não, porque também isso, porque também nós aprendemos isso na escola, porque nós temos um professor em comum, eu acho que podemos mencionar ou não? Pode. O professor do Ruth. O Ruth Soares, eles vendo agora também. Sempre é uma honra falar do nosso grande e bom camarada. Ruth Soares. É um professor que fazia muito menção ou diferença de 2 R's e 1 R. Eu acho que a segunda coisa que assim me surpreendeu foi as pessoas, a forma como as pessoas falavam com outras, ou pelo menos com os estrangeiros, a forma que elas atendiam as pessoas. Por exemplo, na Romênia, se você tiver que pedir uma informação, ainda mais nós, ou eu, sendo uma pessoa de cor, black, né? Negra, e a pessoa já fica assim com essa tendência de recuar, porque eles pensam que você está a tentar fazer alguma coisa negativa. Isso, diferença de lá e aqui é que as pessoas aqui são mais de boa. Se você tiver que pedir uma informação, elas até agradecem no final. Receptivas, né? Agradecem no final da conversação. Outra coisa também, a forma como os brasileiros falam, né,
no diminutivo, né? Por exemplo, qualquer coisa é, por exemplo, gracinha, cachorrinho, que bonitinho, que lindinho. Tipo, eu percebi que é uma forma de falar dos brasileiros, é uma forma de fazer com que as coisas fiquem mais calorosas, mais carinhoso, uma forma mais atenciosa de dizer. Então tem diminutivo para tudo, digamos assim. Cara, é impressionante isso. E tanto que às vezes eu falo de forma normal e as pessoas já falam para mim, tanto que a minha esposa fala, não, às vezes quando eu falo para outra pessoa que não é conhecida, que não me conhece, a minha esposa já fala, não, ele é um pouquinho grosso mesmo e tal. Por quê? Porque eu não tenho esse costume de falar no diminutivo, né? Então, acho que isso faz com que a conversa fique mais leve. Às vezes eu falo de forma bem direta, né? Ah, você isso, aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, isso, aquilo. E dá a impressão que eu tô a falar, que eu tô a ser muito grosso, ou eu tô a ser muito desrespeitoso. Quando, na verdade, é a cultura, né? De falar, de expressar. Né, o que eu acho que às vezes quando coloca no diminutivo, deixa a coisa mais leve, deixa o ambiente mais leve, deixa a conversa mais tranquila também. Isso eu acho que eu estou a aprender a lidar. É isso. Me parece que essa coisa do diminutivo, essa é a minha opinião pessoal. Eu acho que faz de brasileiro um povo assim, um pouco sensível. Muito sensível. Isso, porque é assim, tudo eles tratam com carinho. Tudo. Quando estão na conversa, mesmo uma conversa séria, estão a corrigir, por exemplo, uma criança, tá a tentar dar você conselho, tudo é com carinho. Tanto que, e falando de carinho, como que a minha esposa, por exemplo, quando o Yannick, meu filho, ele faz alguma coisa de errado, a minha esposa ela pega ele, vai lá pro quarto, conversa com ele de forma bem carinhosa e tal. E já eu, quando eu vou falar com ele, é de um jeito bem de santo mesmo. É interessante essa visão, bem legal. Isso. E também, só para acrescentar aquela parte, o brasileiro também é um povo que agradece muito. Por exemplo, estávamos na casa dele, numa reunião da igreja, eu acho, e estávamos a falar sobre esse assunto de agradecer, dizer que você está grato por alguma coisa que você recebeu. E nós, por exemplo, se alguém nos ofereceu uma comida, nós dizemos obrigado. E muitas das vezes nós esquecemos de dizer que a comida estava boa, estava muito gostosa. De elogiar. Isso. Mas aqui, isso é como se fosse sagrado. Uma ofensa se não fizer. Exatamente. A cultura de elogios. Cara, é impressionante como que lá em casa, minha esposa sempre bate nessa tecla, que quando ela faz uma comida eu tenho que elogiar. O que você achou? E não vale só você falar, tava gostosa, eu gostei. Não, tem que falar, nossa, tava muito boa, deliciosa, nossa, não sei o que. Tem que elogiar e elogiar mesmo. E também uma coisa que me chamou bastante atenção, que me surpreendeu aqui no Brasil, é o quanto tudo é assim, bem distante. Porque lá na Romênia, como eu já tinha mencionado anteriormente, sou estudante na Romênia há 2 anos, na verdade 2 anos e 5 meses, na cidade onde eu morava, tudo era bem pertinho. Ou seja, o bloco onde eu morava, o apartamento onde eu ficava, era bem pertinho da escola, era 10 minutos a pé da escola, e o mercado ficava à frente do edifício, então era tudo bem pertinho. Mas aqui no Brasil, a casa onde eu moro para a escola, eu faço a cerca de 40 a 50 minutos de ônibus. E agora eu até acho mais fácil pegar 2 ônibus, porque um ônibus só, eu até, sei lá, acho que eu me perderia, porque a cidade aqui é bem grande. Muito grande. Então eu tinha que eu pego normalmente um ônibus para o centro da cidade, e aí tem vários ônibus que vai do centro da cidade diretamente para a escola ou dentro da universidade. Então, é tudo aqui bem distante um do outro. E outra coisa que me surpreendeu bastante é o amor do pessoal pelo futebol. Cara, é impressionante. Você já percebeu que todo lugar que você passa tem uma quadra de futebol, tem um campo de futebol. Cara, todo lugar tem um campo de futebol. Todo lugar. Lá descendo de casa mesmo. Só aqui atrás deve ter uns 4 campos de futebol. Lá em Santo Tomé não tinha. Eu acho que se você ver, em cada lugar tinha um. E olha lá se era em boas condições.
porque era muito difícil. E tanto que, falando na questão do amor pelo futebol, eu lembrei de um episódio quando eu trabalhava numa empresa aqui de construção civil e era bem na época da Copa do Mundo. Foi 2022, eu acho. É isso mesmo, 2022. E praticamente era feriado na cidade aqui. Era literalmente feriado. É como se fosse uma regra, todas as pessoas pararem para assistir futebol. Tanto que aquele dia eu fui trabalhar normal no dia. E a maioria dos colegas, ninguém foi. Eu cheguei lá no trabalho e falei, o que aconteceu? É férias, é feriado? Não, e aí, tinha um outro pedreiro lá e falou, não, hoje é dia da seleção jogar. E falei, ué, o que tem a ver? A seleção vai jogar, a seleção vai jogar. Agora tem que trabalhar, não tem que trabalhar. Mas, cara, aí é como se fosse um feriado. Eu achei bem interessante. Falei, cara, que legal. Uma coisa engraçada também é que o Brasil é um país também conhecido, né, como futebol, porque já ganhou muitas... País do futebol, né? Já ganhou muitas Copas Mundiais. E tem um amigo na Romênia, ele me disse que ele tem um plano. Se o estudo, por exemplo, não dá certo, ele disse que ele ia casar com uma brasileira, fazer um filho e deixar ele lá, porque o sangue dos brasileiros já... É assim, eles pensam que os brasileiros já nascem assim com essa habilidade, né? assim, dom de futebol. Eu achei muito engraçado isso. E outra coisa também que eu achei bem surpreendente aqui no Brasil, quando eu cheguei aqui, é essa forma calorosa que o povo brasileiro é. Tanto também a forma como eles vestem, porque assim eles são bem à vontade. Eles, por exemplo, em São Tomé, se você tiver que tratar alguns documentos ou ir para partes mais sociais, mais formais, isso, você tem que vestir de forma mais adequada. Exatamente, de forma mais adequada, de acordo com ao lugar, exatamente, ou o padrão da forma que eles vestem lá. Mas aqui é tudo bem, tudo mais à vontade, tudo mais aberto. Por exemplo, na universidade, os alunos vão de calção. Tanto que lá em Santo Tomé, em algum momento, em alguns ambientes, você não entrava se tivesse com short, ou não entrava, tem que ser de calça, né? Exatamente. Por exemplo, dentro do Registro Nacional. Sim, para tirar para tirar a carteira de RG, que chama aqui no Brasil. Isso. Então aqui é tudo mais à vontade, eles vão de calção, até de chinelo. Uhum. E outra coisa também é que eles são as pessoas aqui são tão à vontade, tão liberal que eles até beijam, por exemplo, na rua, entendeu? E publicamente, nos ônibus. É muito interessante mesmo. Tanto que lá em Santo Tomé, se você achar, em algum momento você via até os jovens, né, beijando, era a coisa mais rápida mesmo. Agora aquele beijo demorado, aquele beijo de língua mesmo, beijo de língua aí, pega e tal, é muito difícil, né? Já tinha que ter um trabalho, já tinha que ter uma perspectiva assim de vida, de futuro, e você precisava mostrar isso para os pais da tua namorada, não era assim. Você um estudante qualquer, ou aluno da faculdade, estudando ainda. Era assim muito incomum lá em São Tomé. Eu vou falar só a última curiosidade, a última coisa que me surpreendeu aqui no Brasil é liberal para a homossexualidade. Então é muito comum, né, achar homossexuais, eles são mais abertos, né, são bem à vontade, livres, se expressam mesmo. E a população, de certa forma, aceita, normal. Eles vão nos lugares, ninguém tem preconceito, ninguém tipo, fala linguiça, né? Dá o bullying que a gente fala. Ninguém provoca, tipo... Inicialmente, eu achei diferente. Não vou falar que eu julguei, mas eu achei diferente, principalmente os gays, porque os homossexuais, eles agem normalmente, não falando de forma pejorativa. É isso, porque quando eu estava trabalhando, por exemplo, na Romênia, tinha uns colegas também que eram homossexuais, sim, mas eles eram não tão abertos quanto os brasileiros. E inclusive já frequentei alguns lugares na Romênia com os colegas da escola e já tive assim umas pessoas tentando conversando comigo, alguns homossexuais tentando conversando comigo, me paquerando, como dizem os brasileiros. Paquerando. Isso.
Mas aqui é tudo assim, mais aberto. Ou, hoje, ontem, eu completei uma semana em Brasil. Ou seja, uma semana na escola. E só na primeira semana eu já vi 2 casais, por exemplo, de homossexuais, de homens, né? Sim. Beijando, se agarrando na Normalmente. escola, normalmente. E ninguém estranhava, ninguém olhava, por exemplo, Uau, tipo, uau, olhando com a cara, nossa, que surpresa e isso, tal. É como se fosse algo normal. normal. É porque lá em Santo Tomé e Príncipe é um país de um pouco mais de 200 mil habitantes. Isso. E eu não conheci nenhum. Para não dizer que eu não conheci nenhum, eu conhecia um que ele dizia ser, mas não era algo assim, parece que não era oficialmente, eu posso dizer. Então é algo que é novo para mim, principalmente. Então é isso, pessoal. Eu estou grato pelo convite do meu amigo Sinésio, né, para participar deste Desse primeiro vídeo, né? exatamente. Aliás, é o meu primeiro vídeo no YouTube. E é isso. Falar sobre o Brasil, a Romênia, Santo Tomé, a diferença Traremos cultural. mais vídeos aqui para vocês. É isso aí, acompanha o nosso canal. Até mais, muito obrigado.